E aí, aqui é o Node e imagine só, um guerreiro tem o amor de sua vida capturada por um demônio que a leva diretamente para as profundezas do submundo. E para salvá-la, ele precisará derrotar todas as criaturas dos 9 círculos do inferno. Galera, estamos no anime Dante's Inferno, uma animação épica. Após 3 anos longe de casa, desde que partiu para lutar na guerra, Dante finalmente retorna para sua família. Ele não vê a hora de reencontrar sua amada Beatrice, a quem havia jurado lealdade eterna. Quando enfim chega nas terras de seu pai, ele percebe que algo estranho está acontecendo, tudo estava muito escuro e parado. Ao entrar na casa, ele encontra todos os funcionários sem vida, com seus corpos espalhados pelo chão. Em cima da mesa está seu pai, com a barriga dilacerada e seus órgãos saltando para fora. Ele corre até chegar ao quarto da Beatrice, pedindo a Deus que sua amada ainda esteja viva. Quando chega em seu quarto, há sangue espalhado por todos os lados. Dante olha pela janela e encontra Beatrice caída do lado de fora. Ela está ferida, mas ainda consegue dizer algumas palavras ao seu amado. Ele pergunta quem foi o responsável por aquela atrocidade, mas Beatrice diz que foi um forasteiro e que ela não o conhecia. A mulher ainda relembra a noite anterior, a partida de Dante, na qual ele jurou que mesmo passando todo aquele tempo longe dela, ele não sucumbiria aos desejos da carne. Beatrice então o acusa de tê-la traído, mas Dante alega que nunca faria isso. A mulher não resiste aos ferimentos e falece em seus braços. A alma de Beatrice abandona o seu corpo e começa a subir aos céus, mas antes que pudesse chegar até lá, um demônio surge debaixo da terra, captura a alma da mulher e a leva para o inferno. Dante monta em seu cavalo e os persegue. Antes mesmo que ele pudesse ultrapassar os portões, outras criaturas aparecem para impedi-lo. Ele consegue derrotá-las e de longe vê sua amada sendo levada para as profundezas do inferno. Enquanto ele se lamentava em frente aos portões, braços gigantes e demoníacos surgem no solo e agarram Dante. Em seguida passam a costurar uma cruz em seu peito e ao redor de seus braços. Nela estavam tatuados todos os pecados que Dante havia cometido durante a vida. Após finalizada aquela dor excruciante, os demônios vão embora e o homem questiona o porquê de Deus permitir que tudo aquilo acontecesse com ele. Apesar de ter acabado de vivenciar sua pele sendo literalmente costurada, para ele nenhuma dor era maior do que perder o amor de sua vida. Sua vontade de salvá-la é tão grande que com suas próprias mãos Dante consegue abrir os portões do inferno e se depara com a Beatrice e o demônio que havia capturado. A mulher dizia não acreditar que ele havia quebrado seu juramento e pede que o homem não a deixe ser levada por aquele demônio. A criatura carrega para as profundezas e Dante mergulha atrás dela e chega até o inferno. Seu primeiro encontro é com Virgílio, o autor da obra Eneida, que o informa que tudo aquilo estava acontecendo devido a uma aposta que Beatrice havia feito com Lúcifer para que Dante voltasse a salvo para casa. Ela apostou que nesse período em que ambos estivessem juntos, Dante jamais a trairia. Caso ela perdesse a aposta, Lúcifer poderia levar sua alma para residir com ele no inferno. Após ouvir isso, Dante mais uma vez afirma que nunca traiu Beatrice e pede que Virgílio o guie por aquele lugar para que ele possa salvar a sua amada. O poeta aceita o pedido e caminha com ele até o barco do Caronte, que os levará ao primeiro círculo do inferno, o Limbo. Junto deles, dezenas de almas caminham para o mesmo destino. Já ao caminho do limbo, criaturas demoníacas aparecem para destruir Dante. Durante a luta, ele perde sua espada e pega a foice de um dos demônios, conquistando sua poderosa arma, que agora em suas mãos é capaz de destruir todos os inimigos. E por fim, ele ataca Caronte por não querer levá-lo em seu barco. Após destruir o barqueiro, Dante e Virgílio seguem por conta própria a caminho do primeiro círculo. Enquanto isso, nos aposentos de Lúcifer, Beatrice sofre ataques terríveis de diversas formas, desde visões que mostram a morte de Dante até o seu corpo sendo completamente carbonizado. Segundo Lúcifer, ele se divertiria muito fazendo com que a mulher vivesse 1000 mortes. Ao chegar no limbo, Dante encontra um feto e se pergunta como um bebê poderia ter parado naquele lugar. Quando toca, o homem consegue ver todos os eventos que o fizeram chegar até lá. Ele descobre que aquele bebê, na verdade, era seu filho, que crescia na barriga de Beatrice pouco tempo depois de Dante ter partido para lutar nas cruzadas. Com 5 meses de
de gestação, Beatrice teve um grave problema e acabou perdendo o bebê. O feto vira cinzas nas mãos de Dante e logo em seguida, novos demônios surgem de trás das árvores. Eles assumem a forma de bebês e tentam exterminá-lo com suas garras. Dante consegue acabar com alguns deles, mas milhares de novos demônios aparecem e torna-se impossível derrotar todos eles. Com a ajuda de Virgílio, Dante consegue fugir e chega a uma sala onde as sombras dos grandes reis e filósofos como César, Platão, Sócrates e Aristóteles residiam. Em seguida, ele entra no reinado de Minos, rei de Creta, responsável por julgar a alma dos condenados ao inferno, para seguir em frente e chegar até o último círculo do inferno, onde Lúcifer e Beatriz estão. Dante precisará derrotá-lo. O guerreiro rasga Minos com sua foice mortal, e quando o rei se abaixa para revidar o ataque, Dante corta seu braço, fazendo com que ele tenha sua cabeça estraçalhada pela roda espinhosa que ele usava para fazer seus julgamentos. Depois disso, os restos mortais do rei Minos se degradam e os condenados aproveitam a situação para tentar fugir. Dante segue caminho até chegar ao segundo círculo, o círculo da luxúria. Lá estão as almas dos pecadores que cederam ao desejo da carne. O protagonista cruza o portal e se depara com diversos demônios em corpos de mulher que tentam seduzi-lo. Como não consegue fazê-lo ceder aos desejos carnais, aquelas criaturas se unem para atacá-lo. Uma a uma, Dante consegue destruí-las, mas é cercado pela lembrança da traição que havia cometido contra a mulher a quem jurava amar. Durante o período em que lutou nas cruzadas, Dante aceitou a proposta de uma prisioneira que, em troca de que ele interrompesse a execução de seu marido, passaria aquela noite ao seu lado. Enquanto caminha em direção ao terceiro círculo, Dante confessa sua traição para Virgílio e revela ter se arrependido amargamente. Logo à frente, ele encontra milhares de almas de pecadores que sucumbiram à gula, sendo devorados por Cérbero, guardião daquele círculo. O poeta o informa de que, para seguir adiante, Dante precisaria destruir o verdadeiro círculo da glutoneria, que estava localizado dentro do corpo daquela criatura. O homem parte para o ataque e, enquanto tenta exterminar o guardião, acaba sendo engolido. Dentro do estômago da fera, ele avista algumas almas que também foram devoradas. Dentre elas está o morador de sua cidade que suplica por ajuda. Com os poderes da cruz dada a ele por sua amada, Dante liberta a alma daquele homem e, consequentemente, desperta a sombra que protege aquele local, que o informa de que seu pai também está preso no inferno. Caminhando pelo interior do corpo do Cérbero, Dante encontra seu coração e rapidamente corre para destruí-lo. Rasga o coração do animal com sua foice da morte. Nesse instante, ele é expelido do corpo da criatura e, enquanto tenta escapar, acaba caindo no abismo e é enviado para o quarto círculo, onde residem todas as almas que foram tomadas pela avareza. Ironicamente, nesse círculo, todas elas estão sendo destruídas por aquilo que mais amam no mundo, o dinheiro. Estar naquele lugar faz Dante se lembrar de seu pai, que era extremamente apegado a seus bens materiais. Certa vez, por desconfiar que sua esposa lhe havia roubado uma moeda, aquele homem a agrediu gravemente. Um ano depois, a mãe de Dante faleceu devido a uma febre alta, ou é isso que ele acredita. Enquanto conversava com Virgílio, o protagonista é surpreendido pela presença de seu pai, que estava com uma aparência grotesca e havia sido enviado por Lúcifer para destruir o seu filho em troca de 1000 anos livres da dor e ouro sem fim. Dante ainda tenta argumentar, mas seu pai está decidido a enfrentá-lo. Eles trocam alguns golpes e, quando vê uma oportunidade de derrotá-lo, Dante lança a foice em sua direção, porém seu pai consegue desviá-la. Sem ter uma arma para se defender, o protagonista atrai o homem a quem sempre desprezou para perto de um caldeirão cheio de ouro derretido. Ele se prepara, acerta um chute na cara do velhote e o derruba lá dentro, fazendo com que sua alma fosse destruída. Ainda pesaroso pela morte de seu pai, Dante segue para o quinto círculo, onde as almas das pessoas tomadas pela ira agonizam enquanto estão atoladas na lama negra do rio Estige. Virgílio convoca Flágios, o guardião, para ajudá-los a cruzar aquele rio. Enquanto atravessam, almas raivosas tentam de todas as formas impedi-los, e quando chegam do outro lado, Dante
Dante se aproxima da cidade de Deus, onde os nobres cidadãos habitam. Lá acontecia o casamento entre Lúcifer e Beatrice, que apesar de odiá-lo, não tinha o poder de fazer outra escolha, especialmente depois de descobrir a traição de seu amado. Ao ver Dante e Flágio se aproximando, Lúcifer os ataca e foge com Beatrice novamente para as profundezas, a fim de atrair o protagonista. Mas antes de chegar até lá, ele precisa atravessar o sexto círculo, destinado a queimar os hereges em fogo eterno. No círculo da heresia, Farinata aparece em seu caminho e o informa que Beatrice se casará com Lúcifer e reinará com ele no inferno, enquanto Dante ficará para sempre preso naquele lugar. Ao ouvir isso, ele se enche de fúria e perfura o olho daquele espírito. Ele segue para o sétimo círculo. No caminho, encontra o Minotauro, responsável por guardar a passagem entre o sexto e o sétimo círculo. Mas dessa vez, Dante consegue derrotar o inimigo com grande facilidade. Como essa criatura é dotada de muitos músculos e pouco cérebro, apenas desviar de seus ataques foi suficiente para se livrar dele. Enfim, Dante chega ao sétimo círculo, destinado às almas dos que usaram de violência contra seus semelhantes. Dessa vez ele conta com a ajuda de Nessus, o centauro, para cruzar o rio de sangue. Durante o caminho, braços surgem de dentro do rio e tentam capturá-los, mas Nessus é mais rápido e consegue fazê-los atravessar em segurança. Dante chega ao bosque das pessoas que tiraram suas próprias vidas, onde vivem aqueles que praticaram a violência contra si mesmos. Lá ele ouve uma voz familiar e então decide seguir naquela direção, mas o que vê o deixa desolado. O guerreiro encontra sua mãe e descobre que ela também está entre os condenados. Seu espírito revela que não morreu por conta da febre, mas sim tirou a própria vida por desprezar o homem com quem era casada e ao mesmo tempo ser fraca demais para desafiá-lo. Com os olhos cheios de lágrimas, Dante usa sua cruz para libertar a alma de sua mãe e enviá-la aos céus. Ainda no sétimo círculo, Dante chega até as areias malditas, onde habitam os espíritos dos que praticaram violência contra Deus. Nesse deserto, ele encontra seus colegas que lutaram ao seu lado nas cruzadas, inclusive Francesco, o irmão de Beatrice. Dante se surpreende ao vê-los naquele lugar. Ele acreditava que a causa pela qual lutavam era sagrada e que eles haviam sido absolvidos de todos os seus pecados, como o bispo havia prometido. Francesco o informa de que os padres mentiram, nunca houve guerra sagrada, pois Deus jamais perdoa qualquer tipo de violência. Após dizer isso, Francesco, a quem Dante considera como um irmão, saca sua espada e parte para cima do protagonista, alegando que ele não merece a vida que tem e nem mesmo merece Beatrice. Quando estava prestes a perder sua vida, Dante se levanta, recupera sua foice e destrói a espada de seu antigo amigo. Em seguida, com um único golpe, ele corta a cabeça de Francesco ao meio e então o corpo do homem se transforma em cinzas, juntamente com os demais soldados. Mais à frente, Dante e Virgílio pegam uma carona com Dirian, uma espécie de serpente com asas que os leva para o oitavo círculo, o círculo da fraude. Agora Dante precisa se apressar para chegar ao último círculo, pois Beatrice está prestes a se casar com Lúcifer. Enquanto destrói os demônios em seu caminho, ele vê sua amada se transformando em um ser maligno durante seu casamento. Ao comer o fruto proibido, Beatrice se corrompe, cedendo aos pecados humanos e se tornando a rainha do inferno. Após a transformação, Beatrice vai até Dante para se vingar de suas mentiras e por tê-la condenado ao inferno. Ela usa todo o seu poder para atacá-lo, enquanto Dante tenta conseguir o seu perdão, alegando que passou por todos os círculos do inferno e enfrentou todos os seus pecados para poder salvá-la. Nesse momento, o portal para o nono círculo se abre, o círculo dos traidores, e Beatrice afirma que aquele é o lugar de Dante. Ele pede perdão por todo o sofrimento que causou, mas a mulher insiste em dizer que nunca poderá perdoá-lo. Dante então levanta a cruz que Beatrice o havia entregado antes de sua partida e diz que a trouxe de volta para ela. Com isso, o homem liberta sua alma. Beatrice deixa para trás o título de rainha do inferno e entrega novamente a sua alma para Deus, afirmando que perdoa Dante. Em seguida, um anjo aparece e leva a alma da mulher para o céu. Virgílio surge e o informa que para reivindicar seu lugar ao lado dela, Dante terá que enfrentar Lúcifer no círculo dos traidores. Para a surpresa de Dante, aquele lugar não era cercado de fogo, muito pelo contrário, tratava-se de uma terra gelada e deserta. Ele caminha pela escuridão em busca de seu oponente e no caminho encontra uma alma perdida que o informa de que Lúcifer habita o centro daquele lugar e dá as coordenadas para que Dante possa chegar até esse local.
Mas a pergunta que fica é, será que ele deve acreditar no que ela diz, já que aquela era uma alma de um ser humano traidor? Felizmente, após uma longa jornada, enfrentando o frio e a escuridão, Dante chegou a um caminho bloqueado por correntes de gelo. Do outro lado daquela passagem, ele encontra o Senhor do Inferno. Lúcifer o provoca com suas palavras e Dante inicia seus ataques. Primeiro ele perfura um de seus olhos e em seguida sobe até a sua cabeça para desferir o golpe final. O diabo tem sua cabeça rachada ao meio e cai aos pés de Dante. Quando o homem acredita tê-lo destruído, Lúcifer retorna e diz que muitos tentaram, mas até o momento ninguém havia conseguido derrotá-lo. Ele ainda finaliza dizendo que Dante, sem dúvidas, é o maior de seus escravos. Segundo Lúcifer, Beatrice era apenas uma isca para atraí-lo. Ele revela que Deus o havia trancafiado no círculo dos traidores, permitindo apenas que a sua sombra vagasse pelas outras partes do inferno. Agora, graças a Dante, que o havia derrotado, Lúcifer estava livre. Apesar de todos os seus esforços, claramente o protagonista não era capaz de derrotá-lo em sua nova forma. Ele consegue sobreviver a alguns de seus ataques, mas logo percebe que não conseguirá sair com vida daquele lugar. Lúcifer assume uma aparência tenebrosa e lança diversos ataques contra Dante. Ao ver que Dante está sem forças para continuar a batalha, Lúcifer o mostra o purgatório, onde Beatrice esperava por ele. O demônio ainda diz que assim que sair daquele poço, fará com que todas as almas do purgatório sofram e em seguida as destruirá para sempre. Logo depois seguiria para o paraíso, espalhando o caos pelo caminho, tudo graças a Dante. Diante daquela situação, a única forma de deter Lúcifer e salvar Beatrice e todas as outras almas inocentes era recorrer à ajuda de Deus, e foi exatamente o que ele fez. Em uma oração, Dante renuncia a Beatrice e diz que desiste de sua fuga, pois ele é um pecador e pertence ao inferno. A única coisa que ele pede é que o Senhor o dê o poder necessário para manter Lúcifer naquele lugar. Nesse instante, uma força poderosa é liberada de seu corpo. Esse poder é o suficiente para congelar Lúcifer, de forma que ele jamais possa sair de lá. Ao final da batalha, o portal para o purgatório se abre e Dante se lança dentro dele. Nesse momento, ele finalmente arranca o pecado costurado em sua pele e segue caminho para encontrar Beatrice, que o esperava em algum lugar daquele purgatório. Um tempo depois, aquela cruz que antes estava costurada no peito de Dante se transforma em uma serpente. Aparentemente, Lúcifer mais uma vez conseguiu escapar da escuridão eterna. E aí, galera, será que Lúcifer ainda conseguirá alcançar o seu objetivo de destruir o reino espiritual? E se você estivesse no lugar de Dante, também viajaria pelos 12 círculos do inferno para resgatar o seu amor? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!